Fala, turma do oitavo ano, certo? Vamos começar mais uma aula de geografia. Tudo bem com vocês? Ok? Beleza? Vamos iniciar, né, gente? Novamente, agora encerramos, né, esse nosso retorno às aulas, né, com aquela pequena revisão que eu fiz para vocês, beleza? Aí agora a gente começa o quê? A gente começa o capítulo, né, que é o capítulo 2. Deixa eu só observar aqui para vocês, certo? É o capítulo 2, página 35. Tudo bem, galera? Beleza? Que vai tratar basicamente do que, galera? Vai trazer como é que são a regionalização, como é que é, na verdade, a regionalização do mundo, certo? A regionalização do mundo, né, socioeconômico, tudo bem, galera? Socioeconômico, o professor quer dizer o quê? Como é que está regionalizado o mundo em pobres e ricos, beleza? Né? Quais são as principais potências econômicas e quais os países mais que vivem na miséria ou na pobreza, né, galera? Infelizmente, o Brasil é um deles, né? Enfim, né? Mas vamos avançar um pouquinho, a gente vai começar a entender, beleza? Por que existem essas nações mais desenvolvidas e essas nações que vivem na calamidade, né? Ou seja, vivem em miséria, em pobreza extrema. Ok? A gente vai começar a observar por que existem nessas disparidades tão grandes entre nações ricas e nações pobres. Beleza, galera? Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Como havia falado para vocês, né? Ou seja, a regionalização do mundo, certo? A regionalização entre países do norte, que são considerados países desenvolvidos, certo? Contra os países do sul, que são considerados países subdesenvolvidos. Tudo bem? Ó, apesar de que, por exemplo, vocês podem observar aí no mapa de vocês, né? Que, por exemplo, a Austrália, né, galera? Ela o quê? Se a gente for pegar as questões cartográficas mesmo, certo? De mapeamento, se a gente for fazer uma linha tracejada de onde é a linha do Equador, enfim, e tal, a gente vai notar que em princípios cartográficos, ou seja, em princípios de localização e de mapeamento mesmo, a Austrália, né, como vocês podem ver aqui, onde o professor está passando o mouse, certo? A Austrália ela fica no hemisfério norte, ou perdão, gente, no hemisfério sul. Porém, quando a gente vai tratar de regionalização socioeconômica, certo? Como a gente vai tratar de países de potências capitalistas, países de imperialistas, certo? A gente começa a fazer a regionalização simplesmente em países do norte e países do sul. Aí vocês podem observar que a Austrália, nesse momento, né, ela entra como países do norte, certo, galera? Porque a designação praticamente para países desenvolvidos ficou praticamente sendo estabelecida assim: norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, pelo fato da maioria dos países, né, do globo serem o quê? Todos do norte serem desenvolvidos, certo? Então, ó, principalmente o quê? Ó, a ONU, né, perdão, gente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, isso ela foi criada, né, logo no final da Segunda Guerra Mundial, e ela tinha como objetivo principal, gente, principalmente promover a paz, ou seja, fazer a cooperação mútua entre os povos. Olha que bonito, né? Algo que só fica somente na teoria, né? A gente até já discutiu isso, né? Mas na prática não funciona quase nada, certo? Ó. Quando foi criada em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, tinha como missão se tornar um palco de discussão acerca dos problemas mundiais, bem como a proposição de resoluções em conjunto para minimizar, certo, diminuir as consequências da desigualdade de desenvolvimento entre as nações, certo? No cenário pós-guerra, as nações mais ricas tinham como desafio a sua reconstrução e recuperação econômica, enquanto os países do chamado terceiro mundo viviam uma explosão demográfica causada pela extrema pobreza e subdesenvolvimento, que parecia multiplicar seus problemas sociais, ao mesmo tempo em que alarmava as autoridades mundiais. Aqui a gente começa a ver que o que, galera? Que a ONU, elas, né, como eu falei logo, né, no início, ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. E ali já estava estabelecido o quê? Que diversas nações estavam arrasadas com a Segunda Guerra Mundial, certo? O cenário era de calamidade. Porém, né, muitas nações começaram a se desenvolver, né? E principalmente as nações que estavam no conflito, certo? Como, por exemplo, Estados Unidos, tudo bem? Os países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, né? Enfim, toda a União Europeia começou a se desenvolver bastante e os países, né, do chamado terceiro mundo, certo? Os países do terceiro mundo, galera, são simplesmente os países subdesenvolvidos.
certo? Essa regionalização do mundo em países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo era uma antiga regionalização que existia. O professor vai falar agora, beleza? Os países de primeiro mundo, esse assunto ainda vai ser trabalhado nos nossos próximos encontros, certo, galera? Mas o professor está começando a dar um pequeno índice agora, certo? Para que a gente possa cada vez mais ir melhorando. Tudo bem? Beleza? Então, logo quando acaba o quê? A Segunda Guerra Mundial, aí, ou seja, vem o pós-guerra. O pós-guerra, galera, era o período da Guerra Fria, que a gente vai ver novamente depois aqui, lá nos próximos slides. O período da Guerra Fria, ele trata justamente o quê? De uma disputa, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética de um lado. Os Estados Unidos, né, ou seja, eles acabaram vencendo essa disputa da Guerra Fria e os Estados Unidos tinham como sistema econômico o capitalismo, certo? Aí o capitalismo ele foi tomando cada vez mais e ganhando mais espaço do que o socialismo. O socialismo da União Soviética foi só decaindo. Aí nesse momento aí existia assim, os países que eram capitalistas eram considerados países de primeiro mundo, os países socialistas eram considerados países de segundo mundo e os países de terceiro mundo eram que não era nem PK e nem PELA, tudo bem? Logo depois da ONU, né, tem a criação da PNUD, né, na década de 60, que foi o quê? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o objetivo de erradicar a pobreza extrema, resultante da desigualdade social, bem como prestar consultoria aos governos dos países mais pobres sobre como elaborar políticas públicas que reduzam o problema. Então, enfim, vai se criando um monte de organismos internacionais, sempre visando o quê? Reduzir as disparidades sociais, certo? Reduzir as desigualdades econômicas, certo? Aí, enfim, o PNUD cria o IDH, certo? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Aonde a PNUD ela vai começar o quê? A colocar variáveis dentro desse IDH, certo? O que é que a gente vai analisar para que a gente saiba que determinado país tem um índice de desenvolvimento humano, né, alto, elevado, baixo, mas sim, enfim, muito alto, tudo bem? Sempre tratando entre esses três critérios aí, galera, educação, saúde e renda, beleza? As variáveis do IDH, certo? Saúde, educação e renda, certo? A questão da educação, né? As variáveis do IDH vai analisar o que, galera? Vai analisar os países, né, que têm mais matrículas abertas, né, nas escolas, vai analisar a questão das taxas de analfabetismo, né, nas regiões, ou seja, se o país tem grandes taxas de analfabetismo, tem grandes taxas de não matrículas escolares, enfim, esse IDH desse país só vem a decair, certo? Somando também com as questões de saúde, né? As populações desse país, ela vive uma grande expectativa de vida, ou seja, uma vida, né, bem longa, por exemplo, 85 anos, 95 anos. O brasileiro, vamos pegar, por exemplo, o brasileiro vive, em média, 90, 100 anos? A gente sabe que não vive, né, galera? Infelizmente, os sistemas de saúde, né, do nosso país acaba sendo um caos, né, assim. Então, a nossa expectativa de vida ela é um pouco mais curta comparada a de países de primeiro mundo, como o Japão, né, galera? Por exemplo, que os japoneses eles vivem em torno ali de 90 a 100 anos, beleza? Outra variável do IDH é o PIB, né, galera? Que é o Produto Interno Bruto, certo? Isso aqui, galera, é o quê? É o quanto que o país arrecadou, tudo bem? Quanto que o país arrecadou num ano, beleza? Então, esse PIB ele vai estar relacionado à questão da distribuição de renda. É como se, por exemplo, o país arrecadou toda aquela quantia durante o ano e distribuindo aquela quantia para, né, determinadas quantidades de pessoas de um país, né, a gente tem aí a questão da distribuição de renda, beleza? Sendo que, tipo, isso aí não ocorre muito bem, né, galera? Porque a gente sabe que, enfim, a maior parte da arrecadação, né, desses bilhões de dólares, enfim, desses bilhões de reais que o país arrecada, né, fica se tornando o quê? Fica a benefício apenas das pessoas mais ricas. Enfim, não há uma distribuição
igualitária realmente para todos. Então, aí faz com que o quê? O PIB, né, a baixa renda, né, a renda per capita, na verdade, né, de determinado país, também vai influenciar no IDH. Beleza, galera? Entendido aqui a questão do IDH, ou seja, se eu tenho uma taxa de analfabetismo pequena, eu tenho grandes taxas de matrículas escolares, eu tenho uma grande expectativa de vida e eu tenho um PIB bem elevado, ou seja, eu tenho um produto interno bruto, ou seja, quanto o país vendeu no ano muito bem, certo? Tem um PIB bem elevado, o país vai bem no IDH, certo? Aí aqui eu trouxe apenas umas pequenas escalas do IDH, né? O IDH é medido numa escala de 0 a 1, certo? Quanto mais próximo de 1 for o índice, mais desenvolvimento humano existirá no país, como eu tinha falado para vocês. Ó, de 0,001 até 0,499 é considerado baixo, né? Entre 0,500 até 0,799 é considerado médio, né? E entre 0,800 até 1 é considerado alto. Beleza, galera? Aqui eu trago apenas o quê? Um ranking, né, do IDH mundial, onde tem países como Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, enfim, né, mostra os principais países, né, galera, né, que tem o IDH mundial, certo? Vamos pegar a posição do Brasil. Ó, o Brasil ele está na posição, né, ele está em 79, ele ainda tem um IDH alto, certo? Só lembrando que esse IDH é de 2017, não sabemos como, porque aqui é do livro mesmo de vocês, não sabemos como está agora, né, beleza? Depois a gente vai dar uma pesquisada aí, né, nos nossos próximos encontros. Como é que está o IDH do Brasil no ranking mundial? Atualmente, né, com esses últimos governos, enfim, então deve estar uma calamidade. Beleza, galera. Então, o que eu trago para vocês, né, dessa videoaula é basicamente isso, beleza? Aí tem o exercício da página 45 do livro de vocês, que é do primeiro ao quinto, certo? Responder as questões, colocar seu nome e turma na página das questões, beleza? Você responde as questões no livro, coloca o nome assim do lado, enfim. Hugo, 8º ano, beleza? Né? Tira uma foto e me envia por e-mail, beleza, galera? Eu só vou aceitar até aqui às 23 horas e 59 minutos do dia 11/5, ou seja, do dia de hoje, certo, galera? Então, arrocha aí na atividade, aí está o meu endereço de e-mail para vocês me enviar a atividade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, tudo bem? Enfim, vão fazendo as atividades que eu vou cobrar novamente elas, viu? Tchau, gente. Até a próxima videoaula.